Senhores, bom dia a todos. E eu gostaria de ser bastante breve na minha fala, mas se faz necessário nesse momento, nesse grande expediente. Entendo que hoje é uma sessão solene para receber aqui os nossos atletas paralímpicos, indicados aí para o brasileiro. Registrar e agradecer a presença do meu líder espiritual, pastor Miguel, assim como o pastor Zé Matu, professor Rogério, todos que estão na galeria. Minha amiga Marilene, mãe de um dos atletas. Senhores, o que me traz essa tribuna rapidamente para falar para vossas excelências e a todos que estão aqui nessa casa. Quando nós estamos trabalhando, Rogério, como essa casa está trabalhando, se multiplica todos os dias a perseguição, como tem sido no governo do prefeito Zé Pequeno, não tem sido diferente. Uma oposição saudosista e umas denúncias inverídicas que tenta descredibilizar esta casa, tenta de forma sorrateira macular este órgão público, fazendo denúncias dos nossos servidores brilhantes que essa casa tem. Vocês podem ter certeza que nesta casa existem servidores comprometidos. Mas aí aparece um elemento, uma pessoa inconformada por não hoje estar fazendo parte de um governo, Rogério, e faz uma denúncia no Ministério Público que nesta casa havia servidores fantasma. E o promotor mandou relacionar esses servidores. O promotor já esteve 3 vezes nesta casa. A última vez, Juliana, ele fez uma oitiva. Ele usou o meu gabinete para poder atender os servidores aqui, para não terem que ir lá no Ministério Público. Às vezes, professor Ivanessa, um constrangimento de um servidor que vem trabalhar todos os dias ter que estar na frente de um promotor se dando explicação. E o promotor, no ofício que o nosso secretário leu aqui, fez inclusive uma varredura na vida de todos os servidores daqui, para saber se não recebe benefício social, Bolsa Família ou qualquer outro benefício social, e se não tem outro vínculo empregatício. E o promotor aqui é contundente na fala dele, que quando diz o seguinte, logo no início, recebida e autuada a representação, foram identificadas as pessoas relacionadas no sistema Plutão e diligenciado, verificando a existência de outro vínculo laboral ou benefício previdenciário. Diante do plano, observou-se que os servidores possuem vínculo apenas com a Câmara Municipal de Davinópolis. Dessa forma, entendo que não ficou comprovada a ocorrência de denúncia de servidores fantasma e determinou o arquivamento desta denúncia. E ontem, meu amigo Samuel, eu dei grande publicidade deste assunto. Por quê? Porque é necessário. Tem que respeitar os servidores dessa casa, tem que respeitar a gestão pública que está se fazendo. A pessoa não pode simplesmente estar fazendo uma litigância de má-fé, usando a justiça para dizer assim, tem uma ação na justiça contra a prefeitura, tem uma ação na justiça contra a Câmara, sabendo que essa ação não vai prosperar, mas mesmo assim se utiliza do respaldo da justiça para denigrir os órgãos públicos. Eu digo aos vereadores dessa casa e digo à sociedade de Davinópolis, enquanto eu estiver no comando desta presidência, esta casa terá um representante que não se curvará diante dessas denúncias infundadas. Todas as denúncias que foram feitas contra essa casa foi arquivada. Chegamos ao cúmulo do absurdo de uma pessoa acionar a justiça na vara da Fazenda Pública, Zélia, para dizer que o empréstimo que o prefeito Zé Pequeno pretende fazer para ajudar essa cidade, havia improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e desvio do erário público.
Qual o desvio, gente, se o empréstimo não foi nem feito? Qual o enriquecimento ilícito do prefeito Zé Pequeno ou de qualquer vereador? E a promotora deu um parecer pedindo o arquivamento com a perca desse objeto, e a juíza deu 5 dias para a autora se pronunciar, constituir prova e dizer. E a autora, diante disso, não tinha mais o que dizer, pediu a desistência da ação. Mas ficou aqui mais de 4 meses. A Câmara está na Justiça, a Prefeitura está na Justiça. E agora vai lá e pede a desistência da ação, porque não tem como provar. Como diz o meu advogado Íris, não passa de uma lide temerária, né? Sabe que a ação não vai prosperar, não vai para lugar nenhum, mas se utiliza da justiça. E nós precisamos dar uma resposta à altura. Por quê? Essa cidade tem trabalhado, tem visto desenvolvimento, e eu nunca vi tanta perseguição, Tiago Evangelista, como acontece na gestão municipal. É um fogo amigo, é uma utilização da justiça. O próprio Ministério Público já não aguenta mais tantas denúncias infundadas, mentirosas, caluniosas. E é preciso que a gente tenha coragem de enfrentar esses problemas, e agora vamos começar representar essas pessoas por essas denúncias mentirosas, caluniosas. Está muito fácil caluniar as pessoas, está muito fácil dizer eu entrei na justiça. Entrou, pois o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu sei que é uma sessão solene, nós temos muito que agradecer, vereador Bruquei, aos nossos atletas, às pessoas que estão aqui assistindo, mas é necessário que a comunidade de Davinópolis saiba dessas coisas. Virou rotina dizer que o prefeito vai roubar o empréstimo, que isso é daquilo. Gente, fico satisfeito com essa ação. Mas se não bastasse essa, que já foi arquivada da Vara da Fazenda Pública, eu gostaria de convidar o vice-prefeito, André, nesse momento, possa se dirigir, André, à nossa mesa de autoridade. Seja bem-vindo. Vamos receber nosso vice-prefeito. Se não bastasse essa ação que foi arquivada, nosso amigo Moletinha, aí apareceram mais 3 advogadas que entraram com outra ação na mesma Vara da Fazenda Pública contra um empréstimo. Pessoas que ficam o tempo todo trabalhando contra a gestão, contra a prosperidade desse município. Então, senhores, precisava relatar isso e que a sociedade de Davinópolis soubesse que o prefeito Zé Pequeno, junto com o seu secretariado, junto com esta casa, que esta casa não é subserviente, esta casa, ela discute, ela trabalha, mas ela tem reconhecido o trabalho que o prefeito Zé Pequeno tem feito junto ao seu secretariado, junto a essa cidade. O nome de Davinópolis hoje ventila diferente. O vereador Eltinho citou aqui, André, Vossa Excelência, o que nós temos buscado junto aos nossos deputados, falou do trabalho do Wagtônio Brandão, mas são inúmeras pessoas que o Zé Pequeno tem buscado. A exemplo do deputado Antônio Pereira, que colocou para a construção dessa casa R$800 mil, que colocou agora para equipar, para ter cadeiras confortáveis, para não ter mais essa situação de ninguém estar em pé assistindo a sessão, R$400 mil para o município comprar os móveis e equipar isso aqui, do lado, onde será o maior auditório dessa cidade. E às vezes as pessoas falam, cadê o deputado Antônio Pereira? O que foi que já fez por esse município? É preciso que se diga, como o Zé Pequeno convidou as lideranças, o seu governo, para receber a senadora Elisiane, que colocou R$1 milhão para a saúde de Davinópolis. E às vezes
professora Zélia. Quando um prefeito convida um servidor para receber uma autoridade dessa, aí a oposição ainda diz, é coação porque é contratado. Mas é um recurso, gente, que está permitindo cuidar da saúde, está permitindo, inclusive, empregar pessoas desse município. É um deputado Eric lutando para mandar uma ambulância, que hoje, quando se tem uma ambulância nova, lá está a mão do deputado Eric. Quando se tem uma consulta de vista, que entrega óculos, ali está a mão do deputado JP. Nós temos que ser justos com todos que estão ajudando esse município. Com a deputada Janaína, que colocou recurso para fazer essa rua aí na frente. Então é preciso que quando um líder convocar, não é coação, é agradecimento, é reconhecimento. Nós precisamos da classe política para colocar esse recurso. E nós que estamos aqui na base, é que sabemos a grande obra daquele Porto Seco que está sendo feito, aquela estrada de 22 milhões que o governador está fazendo ali próximo a Brado. Vocês imaginam quantas viagens o prefeito Zé Pequeno foi a São Luís, foi a Brasília, para o governo fazer uma obra com essa envergadura dentro do nosso município? Um colégio militar, que é um sonho para essa cidade, um sonho de qualquer cidade. A transformação, a revolução que tem sido feita. É necessário que a gente pare de demonizar a classe política e veja que os recursos só vêm através deles. E aí algumas pessoas me dizem, Julimar, tu vai votar nessa senadora? Eu não sei se eu vou votar nessa senadora. Eu fui recebê-la e ser muito grato pelo que ela fez com esse município. Como o deputado JP tem feito. Como deputados que cada um de nós aqui apoiamos, irá trazer para esse município. E às vezes as pessoas falam, pastor Miguel, esse deputado só vai vir aqui de 4 em 4 anos. Não é preciso que o deputado esteja aqui. O que tem que estar aqui são as ações dele. É o que ele representa de forma de trabalho. Portanto, meus senhores, usando esse grande expediente para falar dessas explicações, e eu comentava, para finalizar, tinha um político, Zélia, que falava assim, olha gente, discurso tem que ser igual vestido. E eu ficava me perguntando, como? Aí uma vez ele me disse, curto. Mas tem assuntos, vereador Buquet, que a gente precisa, às vezes, comentar. E não poderia passar despercebido meu irmão Tiago Evangelista, a morte do nosso amigo Catita, Valdo, que todas as sessões estava aqui. Vereadora Lane, me arruma 2 cestas básicas aí, é para os humildes. É para os humildes. Quando eu quero para mim, eu peço para mim mesmo. Isso aqui é para os humildes. Era uma figura caricata, conhecida de toda essa cidade. Também tivemos um outro assassinato brutal ali na Vila Santa Lúcia. Isso macula e mancha a imagem da nossa cidade. E nós pedimos a Deus que essa violência cesse na nossa cidade. Que deixamos de perder pessoas tão trágicas, tão jovens como acontece. Queremos lamentar essa perca desse jovem. A última vez que eu estive com ele foi na casa do prefeito Zé Pequeno, quando fomos receber a senadora Elisiane Gama. E estive ali com ele naquele momento. E, infelizmente, acontece uma tragédia dessa que faz a gente refletir. E aí, eu não quero ser duro aqui com a classe política, ou com os grupos políticos, sobretudo os que estão na oposição, é o que financia esse tipo de acontecimento, de comportamento dessas pessoas, pagando essas pessoas para, às vezes, estar em grupo de WhatsApp, denigrindo seus opositores e moldando o comportamento dessas pessoas. Isso é perverso, é prejudicial
E eu não quero acreditar que naquele sangue derramado tem a mão de muitos de nós. De muitos de nós. Não pode mais a classe política de Davinópolis permitir que se utilize dessas pessoas, às vezes para beber, para usar droga, que se coloque palavra na boca dessas pessoas apenas para destruir opositores. Eu já denuncio isso aqui, Zélia, desde quando eu assumi isso aqui. E o doutor Adolfo, até quando esteve aqui, disse: eu não conhecia esse termo, mas a pistolagem digital é um pistoleiro digital. Mas esses pistoleiros, eles têm um financiador. Eles têm uma pessoa que está financiando essas pessoas, porque são os covardes, que não tem coragem às vezes de fazer e coloca na mão de uma pessoa dessa o que ele queria dizer. Eu não quero acreditar que naquele sangue derramado ali, não que o crime tenha nada a ver com questões políticas, mas o comportamento dele, das bebedeiras, da vida que ele levava, é que levou àquela situação. É lamentável, nós precisamos lamentar. No mais, agradecer a todos, desejar um bom dia e pedir desculpa pelo alongamento desta minha fala, mas eu precisava expor isso nesta manhã. Muito obrigado e que Deus abençoe.